Vamos lá, nossos estudos em geografia vão ser finalizados essa semana no capítulo 7. Na semana passada, nós vimos os principais climas existentes, assim como os principais climas do Brasil. Hoje, nós vamos falar das vegetações, das principais vegetações existentes, assim como as principais vegetações do Brasil, tá bom? A gente vai lá para a página 282. 282. Vamos lá? Na página 282, a gente começa a falar de vegetação. Então, a vegetação, ela varia tanto quanto o clima, tá? Ao observar a paisagem ao nosso redor, nós podemos ver construções como casas, ruas, avenidas, mas talvez até vejamos áreas de cultivo, pastagens ou até mesmo um rio ou mar. Em alguns lugares, são observadas áreas com vegetação, que pode ser original, também chamada de nativa, ou que podem ter sido alterada pelas atividades humanas. Será que há relação entre o clima e a vegetação? Então, nós temos um mapa a seguir, que mostra as diferentes áreas de vegetação original do planeta, tá? Então, a gente tem muitos tipos de vegetação, se vocês observarem aí, né? A gente tem vegetação desértica e gelada, a gente tem vegetação floresta, nós temos deserto puro, sem ser gelado. Então, nosso sistema de fauna e flora é bem amplo no planeta inteiro. Mas o sistema de flora, né, no que se refere à vegetação, é bastante amplo. A vegetação, ela tem uma estreita ligação com o clima do local. Nas partes mais frias do planeta, não há uma diversidade muito grande de vegetação ou de animais. Em locais onde o clima é quente e úmido, há uma maior diversidade de seres vivos. Entretanto, não é somente o clima que define a vegetação. Ela também depende do relevo, da presença de rios e mares, do tipo de solo, entre outros fatores. Observe as fotografias e perceba algumas diferentes formações vegetais que há no planeta. Então, a gente tem 4 imagens de diferentes vegetações aqui. Vegetação de tundra, que é encontrada lá na Sibéria, na Rússia. A vegetação da floresta tropical, que é encontrada na América do Sul, tá? A vegetação de savana, que é encontrada na África, e as pradarias, não é padaria, as pradarias, que também são encontradas nos Estados Unidos. Então, assim, a pergunta embaixo é: quais lugares você gostaria de conhecer? Porque eu respondo todos. Todos eles eu gostaria de conhecer. Porém, a gente percebe que são vegetações extremamente diferentes umas das outras, tá? Então, vamos falar quais são as principais vegetações presentes no Brasil. Na página 284. Principais formações vegetais do Brasil. E no Brasil, será que há vários tipos de vegetação? Observe o mapa da vegetação nativa ou original do Brasil. Então, nós temos aí o mapa com os tipos de vegetação do Brasil, tá? A maior delas é a floresta amazônica. E este desafio que vocês encontram embaixo deste mapa
ele sugere que vocês coloquem, classifiquem qual é o clima que está direcionado ao tipo de vegetação que vocês estão observando. Então, vamos ver quais são as vegetações presentes no Brasil. Nós temos aí floresta amazônica, caatinga, não é caatinga de fedor não, tá? É caatinga, cerrado, mata atlântica, pampa, pantanal, mata de araucárias, mata de cocais e vegetação litorânea. Então, todos esses tipos de vegetação a gente consegue encontrar no nosso país. Temos uma tabelinha, do lado você vai escrever qual é o clima presente em cada tipo de vegetação, tá bom? Então vamos seguir. Página 285. O Brasil é um dos países mais ricos do mundo em biodiversidade. Observe o mapa da vegetação nativa no Brasil, que foi o mapa da página anterior, e que tipo de vegetação original existem em seus estados. Então, nós vamos observar lá onde fica localizado o Rio de Janeiro e quais são os tipos de vegetação ou o tipo de vegetação presente no Rio de Janeiro, tá bom? Biodiversidade. O que é biodiversidade? Biodiversidade é a grande variedade de formas de vida que são encontradas no planeta, tá? Originalmente, o território brasileiro, ele era em sua maioria coberto pela floresta equatorial e floresta tropical. Então, esses tipos de vegetação, eles ocorrem geralmente em climas quentes e chuvosos ao mesmo tempo. Eles têm como características a grande variedade de plantas altas, de árvores muito altas, que formam geralmente uma mata fechada. Então, a floresta amazônica e a mata atlântica são exemplos de matas fechadas, de florestas equatoriais e tropicais. Já a vegetação de araucária a gente encontra muito no sul, tá? Que é a mata de araucária, que é formada pela espécie dominante lá, ou seja, a árvore que forma todo esse tipo de mata, que é o pinheiro do Paraná. É muito bonita essa árvore. Depois vamos lá para 286. Originalmente, grande parte do interior do Brasil era formada pelo cerrado, uma vegetação rasteira, com arbustos e árvores baixas de troncos retorcidos, raízes profundas e bastante espaçadas umas das outras. Então, é uma vegetação comum em áreas de clima tropical, que apresenta temperaturas altas e com uma estação seca e outra estação chuvosa. Esses campos, eles também são chamados de pampas, que são... esses campos não, na verdade, os campos. Eles são chamados de pampas, que são uma vegetação natural rasteira, formada por gramíneas. A ocorrência desse tipo de vegetação é muito frequentemente utilizado para a criação de gado, tá? A caatinga é um tipo de vegetação comum numa região que apresenta clima semiárido ou seco, em que neste tipo de vegetação existem plantas que, pela grande dificuldade de chover nesses locais, acumulam muita água, tá bom? Então, como elas têm pouca disponibilidade à água, elas acumulam muita água, que são os cactos, que sobrevivem às altas temperaturas neste tipo de vegetação conhecida como caatinga. Depois, na 287, temos o Pantanal, que é uma região de planície localizada numa área de clima tropical, que apresenta uma estação seca e uma estação chuvosa.
Durante essa estação chuvosa, as águas dos rios transbordam e inundam. Somente as regiões mais altas, elas ficam secas. Eu acho até que eu já comentei com vocês daquele tipo de casa conhecida como palafitas, que são casas construídas bem mais alto acima do solo, justamente por pertencerem locais onde acontece muita inundação. A Mata dos Cocais é uma zona de transição entre a Caatinga e a Amazônia. Esse tipo de vegetação é formado principalmente pelas palmeiras, e como exemplo dessas palmeiras, a gente tem muito comum nessas regiões o babaçu e o carnaúba, tá? E a vegetação litorânea é aquela vegetação bem próxima ao litoral brasileiro. Então, dependendo da localização, acontece a formação de dunas, que são montes de areias que se formam devido à ação do vento. Restinga, que é uma faixa de areia com uma vegetação bem próxima ao mar, mas é uma vegetação geralmente rasteira. E o mangue, que é um ecossistema que também existe muito próximo ao mar e que é inundado pelas marés e tem também a presença de muita lama, bom? Infelizmente, toda essa vegetação que a gente conheceu agora e que a gente viu que cada uma apresenta uma particularidade diferente, sofre com o problema de devastação. Então, quais são as principais causas da devastação brasileira? Bom, as principais causas, primeiro, a gente pode começar falando que o ser humano é o grande causador, porque ele quer estar sempre modificando, né, o meio ambiente para adaptar às suas necessidades e esquecendo que o meio ambiente, lá naquele meio ambiente, existem também diferentes vidas que já estão adaptadas àquele determinado local, tá? Então, a gente pode perceber lá na página 288 um comparativo de dois mapas, um que vai de 1950 a 1960 e o outro que vem de 1980 até 2016. As áreas antropizadas. O que são essas áreas antropizadas? Vamos ver. Deixa eu ver se tá aqui. Não tá aqui na explicação para vocês entenderem. Mas eu posso explicar isso para vocês. Essas áreas antropizadas são as áreas que sofreram redução na vegetação nativa, ou seja, a vegetação que ali antes era muito característica e em grande quantidade sofreram ação humana e se transformaram praticamente numa área com pouca vegetação nativa. A vegetação nativa é aquela vegetação que dá em um determinado local, nasce ali, fica ali e morre ali, tá? Então, nós percebemos que no segundo mapa, as áreas que foram modificadas foram muitas, ou seja, a vegetação diminuiu drasticamente nessas áreas, tá bom? Depois a gente vai lá para a página 289. A página 289 fala que ao longo do tempo a vegetação brasileira foi muito alterada, tá? E essa devastação começou lá com os colonizadores portugueses e infelizmente continua até hoje. Mas algumas ações estão associadas a essa degradação, que é o aumento da população, o desenvolvimento das cidades e o desenvolvimento também das atividades econômicas por aí, entre outros motivos, tá? Então, as outras formas de vegetais sofrem com essa ação humana também. Nós temos, inclusive, um grande exemplo aí nessa página, que é a Amazônia, que está sendo afetada pelo desmatamento e pelas queimadas, devido à atividade de extração ilegal de madeira e atividade agrícola e pecuária, tá? Depois, na página 290, veja bem, na página 290, depois que você descobriu qual é a vegetação
que está presente no estado que você mora, você vai fazer uma pesquisa mais profunda sobre essa vegetação. E aí você vai descobrir qual era a vegetação original predominante, qual é a situação atual desse tipo de vegetação e quais ações foram responsáveis pela devastação deste tipo de vegetação. E ilustrar o como ela poderia ter sido no passado e como ela está neste presente, tá bom? O Faça Você Mesmo, da página 290. Depois, galera, a gente tem as atividades finais, que assim como todas as atividades de ciências, eu também vou explicar cada item que vocês vão fazer, tá bom? Vamos lá? A partir da página 291. Então, no número 1, vocês vão explicar com suas palavras qual é a diferença entre tempo atmosférico e clima, relembrando a nossa penúltima aula de geografia, em que falamos da diferença desses dois termos. No número 2, vocês vão utilizar estes símbolos aqui que estão na lateral e vão desenhar correspondente a pelo menos 3 estados diferentes. Podem utilizar o seu estado como ponto de partida, tá? Que é o Rio de Janeiro. Depois, no número 3, temos o seguinte: veja a previsão do tempo na cidade de Brasília para 14 de outubro de 2019. Você vai explicar em palavras como estava esse dia, tá? Como estava o tempo nesse dia. No número 4, existem 3 instrumentos que são utilizados pelos meteorologistas nas estações meteorológicas para a pesquisa do tempo. Vocês vão descobrir, pesquisando, para que serve cada um desses instrumentos. No número 5, nós temos uma fotografia linda, inclusive, tá? Mas podemos ver a presença aí de 2 chaminés, ou isso indica a existência de lareiras nessa casa. E aí a pergunta é: essa casa foi construída num local que predomina clima quente ou clima frio? Por que você vai responder o que você respondeu? Você e seus familiares costumam consultar a previsão do tempo? Gente, eu acho que todo mundo. Eu acho que praticamente todo mundo, principalmente quando tá vendo o Jornal Nacional, né? Fala assim, deixa eu ver como é que vai ficar o tempo amanhã. Às vezes a gente tem algum tipo de programação e que depende muito do tempo, né? Como foi falado naquela aula sobre tempo. Algumas programações dependem de um tempo bom, ou alguns alimentos para serem ingeridos também dependem de um tempo um pouco mais friozinho. Desenhe como está o tempo na sua cidade hoje. Esse desenho é para ser feito na aula de hoje, sexta-feira. Então, como é que está o tempo hoje? Não é como é que está o tempo no dia que você vai fazer a tarefa, tá? No número 8, nós temos um planisfério representando as temperaturas, a média de temperatura mundial. Então, na letra A e B, vocês vão falar das temperaturas mais altas e as mais baixas e citar os climas pertencentes a este ambiente com temperatura alta e baixa. No número 9, vocês vão escolher 2 tipos de clima e explicar como esse clima está influenciando diretamente na vegetação. Por que esse clima influencia diretamente na vegetação? No número 10, 2 imagens, qual tipo de vegetação presente em cada fotografia. É só colocar o tipo de vegetação aí nos retângulos. No número 11, o que diferencia o clima dos 2 ambientes da atividade anterior. Você precisa acertar a atividade anterior para responder a posterior, que é o número 11. No número 12, vocês vão colocar quais foram as principais causas do desmatamento da Mata Atlântica. Nós falamos, inclusive, no finalzinho do vídeo, algumas causas de desmatamento, mas vocês podem consultar outras fontes de pesquisa também, tá? E o Relembrando, que compreende as páginas 296 e 297, vai ser preenchido de acordo com a imagem, tá? A imagem de cada um
desses círculos aí, ela está representando não só a vegetação, como o clima. Não pode ser o clima aleatório, tá? A vegetação dá para ver pela imagem, mas o clima tem que ser o clima predominante a este tipo de vegetação, tá bom? É isso. Então, aprendemos clima e vegetação, diferenciar os vários tipos de clima, os vários tipos de vegetações, né? Comparamos a vegetação nativa do Brasil com a vegetação atual, identificamos também os principais causadores dessa devastação e cabe a nós perceber a grandeza do meio ambiente que a gente possui. E essa grandeza desse meio ambiente deve ser preservada, porque afinal de contas o meio ambiente também é nosso. Nós fazemos uso dele. Então, por isso, por esse motivo, todo mundo tem que ter um pouco de consciência ecológica. Consciência ecológica nada mais é do que você saber da importância da ecologia para você. Então, quando você percebe que é importante um determinado clima na sua vida, esse determinado clima na sua vida, essa determinada vegetação, esse determinado animal, tudo que envolve ecologia, gente, é nosso também. Então a gente precisa ter cuidado, né? A gente precisa continuar cuidando do nosso planeta com tanto amor e carinho que a gente cuida de um montão de coisa, tá bom? Então desejo aqui para vocês um bom final de semana. Seguem mais informativos referentes à nossa próxima semana. Nossa próxima semana será de uma correção comentada. Essa correção comentada, ela vai fazer toda uma revisão do capítulo 7. Também vai ter atividade de revisão que você imprime ou copia, mas não pode deixar de fazer. E outra coisa que vocês também não podem de maneira alguma deixar de fazer é não participar nem da monitoria, não participar da aula online. Isso está sendo de grande ajuda. Eu não tenho muito problema com o quinto ano em relação a isso. A presença de vocês é sempre muito grande, mas eu quero todos. Eu não quero... A gente tem 15 alunos, eu não quero 12, eu quero 15. Tanto na monitoria quanto na aula online. Tá bom, galera? A partir da semana que vem eu vou começar a fazer chamada sério mesmo na aula online. E a tia Nath também vai ser autorizada a fazer na monitoria, tá bom? Então, é isso, galera. Fiquem com Deus, tenham um bom final de semana, façam as tarefas, mas também descansem um pouquinho a mente, porque aí a gente reinicia na segunda com força total. Beijo grande!